ser resposta para um mundo caído, ser resposta para as dúvidas do mundo, mostrando que há um só caminho, um só reino e um só Deus, como fez Elias. Dito isso, podemos iniciar a introdução do nosso tema da noite. No domingo passado, o pastor Lennon fez a exposição da primeira mensagem da série, nos provocando com o tema: onde estão os Elias dessa geração? Tratando um pouco do contexto histórico do reinado de Acabe, a coragem de Elias para cumprir os propósitos de Deus. Foi isso então que a gente viu e ouviu pela exposição do pastor Lennon no último domingo. Dando continuidade então à ideia cuja construção já foi iniciada na primeira mensagem da série, hoje eu gostaria de complementar o nosso entendimento a respeito dessa história, trazendo novos elementos da mensagem de hoje, a fim de evidenciarmos a vida de obediência que Elias tinha ao Senhor. Com isso, nós vamos começar voltando um pouquinho na história. Eu quero que você volte comigo um capítulo no texto base que nós lemos, para que nós possamos nos encontrar cronologicamente com essa história. Acompanhe comigo então 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o 9. Se puderem me ajudar com o retorno aqui, querido, eu agradeço. Primeira Reis 17, 1 até o 9, que diz: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Até que eu ordene. Olha a ousadia de Elias. Não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou, acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Somente nesses 9 versículos que nós lemos, há pelo menos 3 eventos de direcionamento de Deus e obediência de Elias. Pelo menos 3. Primeira, levar uma mensagem dura do Senhor a Acabe. Essa foi a primeira. Dizendo: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos. Demonstrando coragem para cumprir o propósito de Deus. Eis aqui então o primeiro evento de obediência de Elias ao Senhor. O segundo evento é, ele recebe a ordem do Senhor para esconder-se junto ao riacho de Querite, beber do riacho e ser alimentado pelos corvos. Imagine você, acaba de entregar uma mensagem forte ao rei, e o Senhor lhe diz: olha, agora você vai e você vai se esconder. Imagina, nasce, o Senhor fala para você: olha, agora você vai se esconder, lá perto do riacho de Querite, e olha só o que vai acontecer, os corvos vão te alimentar. Você ia olhar e dizer: Deus, você está louco? Sim, os corvos vão te alimentar, eles vão trazer alimento de manhã e de tarde, pão e carne, você não vai perecer.
e você vai beber a água do riacho. E ele vai, demonstrando confiança absoluta em Deus, não questionou. E o terceiro evento ele estava lá, junto ao riacho de Querite, e Deus demonstra, Deus dá a prova de que a sua palavra não falha, e o riacho secou. Nós lemos que o riacho, por que o riacho secou? Porque não tinha chuva, não tinha orvalho, não tinha uma gota de água caindo na terra. Deus demonstra para Elias naquele momento, quando o riacho seca, que a sua palavra, que a sua promessa estava sendo cumprida. O riacho seca e Deus lhe dá uma nova ordem. Agora você vai para Sarepta. Opa, maravilha. Vou para Sarepta. Lá algum empresário, lá algum mantenedor famoso, lá algum governador vai me receber e vai me alimentar por todos esses anos. Não. Deus olha para Elias e diz: você vai para Sarepta, e lá você vai ser alimentado por uma viúva. Você vai ser alimentado por uma... Mais uma vez, Elias demonstra sua confiança no Senhor e nos seus propósitos. Mas essa história toda, de vai para lá e vem para cá, não tinha nada a ver com Elias, exatamente. Deus tinha um propósito maior nisso tudo. E Deus aproveita as oportunidades. E quando Ele manda Elias para Sarepta, Ele tem um novo propósito aí. A ida de Elias a Sarepta, Deus já desenhava um propósito de transformação na vida da viúva. Porque tinha lá uma viúva que precisava de Deus. Tinha lá uma viúva pobre que dependia do amor e da misericórdia de Deus. Então Deus envia Elias para lá. Ele seca o riacho para cumprir a sua palavra e manda Elias para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, Deus usa Elias em 2 milagres. Ele chega em Sarepta, e a viúva estava lá juntando os gravetinhos para fazer um pão. Elias então olha para ela e diz: ei mulher, faça um pão para mim. Aí ela olha para ele e fala: profeta, o que eu tenho aqui é só um bocado de farinha e um bocado de azeite. Eu vou fazer o último pão, e a partir daqui, morreremos, meu filho e eu. Não tem como eu fazer alguma coisa para você. Elias olha para ela e diz: vai e faz, conforme a minha palavra. A mulher então, confiando em Deus e na palavra do profeta, ela vai e faz o pão primeiro para ele. E eis aí o primeiro milagre: abundância de farinha na vasilha e azeite no jarro, porque Deus cuida daquele que lhe obedece. Ela estava preparando a última refeição para ela e o filho, e foi surpreendida pelo milagre de Deus. E houve abundância de farinha na vasilha e abundância de azeite no jarro, porque Deus é fiel. Passam os dias. O filho da viúva adoece e morre. Quando ele morre, a viúva chama Elias e fala: profeta, por que tu vieste para cá? O Senhor Deus tem pesado a mão sobre mim, tem revelado os meus pecados. E agora o meu filho morreu. Elias então fica de veras angustiado com aquela situação. Ele pega o menino e sobe para o segundo andar, onde ele estava hospedado, o segundo andar da casa. E ele coloca o menino deitado na cama e ele ora ao Senhor. E diz: Senhor, por que tu me trouxeste para cá? Me trouxeste para cá para trazer desgraça para a vida dessa viúva. E a Bíblia diz que ele ora ao Senhor 3 vezes sobre o menino, e o menino ressuscita. E ele desce e entrega o menino nas mãos da viúva. Então uma mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus, e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Mas a história da viúva de Sarepta é um conteúdo para uma exposição exclusiva em uma outra oportunidade.
É só para você entender a cronologia e a gente conseguir organizar a história. Um outro dia, com mais tempo, a gente fala só da viúva de Sarepta, porque aqui tem uma série de lições que a gente pode levar para a nossa vida. Bom, dada essa introdução, vamos para a aplicação do nosso tema de hoje. Nós lemos 1 Reis capítulo 18, versículo 1 e 2. E agora a gente vai expandir um pouquinho mais a nossa leitura. Coloca para mim no projetor, por favor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2. A gente vai ler novamente, só para fixar o texto. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, e diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era severa em Samaria. Obediência, a chave para ser a resposta. Imagine você no lugar de Elias. Acabe consentindo, como já foi exposto pelo pastor Leno. Muito obrigado, João. Como já foi exposto pelo pastor Leno na semana passada, Acabe estava consentindo com todas as mortes que Jezabel estava promovendo em relação aos profetas de Deus. E Deus então lhe dá uma orientação de ir falar com o rei Acabe. O que você faria no lugar de Elias? O que eu faria no lugar de Elias? A mulher estava matando todo mundo, matando todos os profetas. Será que eu iria? Será que você iria? Mas loucura para Elias não era encontrar-se com Acabe. Loucura para Elias era desobedecer uma ordem do Senhor. Mas a situação era tão perigosa que a reação de Obadias, quando encontra Elias, não deixa a menor dúvida. Vamos para o versículo 7, por favor. 1 Reis 18 e 7. Caminha comigo, irmão, vem aqui. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele, com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vai e diga ao rei: Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Olha a confiança de Obadias em Deus. Observe comigo a confiança de Obadias em Deus. Observe comigo como Obadias tinha certeza de que Deus cuida dos seus, independente da circunstância. Pois tão certo, Obadias falando, pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade a outra, e cada vez que lhe diziam: Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei, Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, Obadias dizendo, assim que eu o deixar, ou seja, assim que eu sair daqui e for até Acabe e dizer que você está aqui, o Espírito do Senhor o levará embora. Olha o que ele está dizendo. Assim que eu sair daqui, Deus vai cuidar de ti, Elias, e o Espírito do Senhor vai te levar daqui para um outro lugar, porque Ele cuida de ti. Sabe-se lá para onde Ele vai te levar, e quando Acabe chegar e não encontrar, ele me matará. E no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhe forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: vai, diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe.
Partindo desse texto, primeiramente eu quero te perguntar, quem era Obadias? Quem é esse cara que temia tanto ao Senhor? Quem era Obadias? Obadias, que significa servo do Senhor. Alguns domingos atrás, numa ministração, eu já dei uma sugestão de nome, que era Abacuque. E hoje eu dou uma outra sugestão de nome para aqueles que querem ter filho. Obadias, servo do Senhor. Olha só que bonito. Obadias, Abacuque, Ageu, Sofonias, Judex. Olha só que coisa linda. Essa parte não era para rir, irmão. Essa parte não era para rir. Obadias, então, servo do Senhor. Vocês riram, mas Obadias era um nome bem comum na época. Bem comum. Olha só, ele pode ser chamado de Oba na escola. Olha que beleza. Obadias, o servo do Senhor, servia no palácio do rei Acabe. Era um servo do palácio, mas ele não era qualquer servo. Ele não era um serviçalzinho qualquer. Ele era chefe do palácio. Ele era administrador do palácio. Tanto que para resolver o problema de sobrevivência dos animais do reino, gerado pela seca, obviamente, Acabe chama Obadias. Capítulo 18 de 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, que diz: Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Coloca para mim, Iva, por favor. 1 Reis 18 e 3. Porque tem uma parte grifada nesse texto que é sensacional. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. E aí a Bíblia faz um parênteses sobre Obadias. Pode voltar ali. Obadias temia profundamente o Senhor. Ele não temia o Senhor mais ou menos. Ele temia o Senhor profundamente. Aleluia. Bom, em segundo lugar, por que a ordem de Deus envolvia a chuva? Por quê? Deus podia dar qualquer ordem. Deus podia ordenar que Acabe se arrependesse dos seus pecados, da sua idolatria, da sua apostasia, certo? Mas Deus ordena, conforme o texto que nós lemos, lá em 1 Reis 17, que Elias vá até Acabe e diga: não vai ter orvalho de chuva, não vai ter orvalho. Capítulo 17, versículo 1. Não vai ter orvalho e sequer uma gota de chuva. Não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos. E ele estava falando aqui de 3 anos. Repita comigo: 3 anos. 3 anos. Bom, para entendermos o propósito de Deus com essa ordem, vamos reiterar um pouquinho do que o pastor Lennon falou no último domingo. Quando ele trouxe um pouco do contexto histórico de Acabe, vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa análise sobre como Deus estava construindo, por meio de Elias, um caminho de destruição da idolatria e apostasia no meio do seu povo. Deus construía então, através de Elias e através dessa ordem, um caminho de destruição da idolatria e da apostasia que estava no meio do seu povo. Vem comigo. Mas para a gente entender essa história, a gente vai precisar voltar mais um capítulo. E a gente vai para 1 Reis, capítulo 16. Iva, por favor, coloca para mim na projeção. 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Isso é só para vocês entenderem quem era Acabe. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Olha o naipe do indivíduo. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo.
32. Olha o que ele fez. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Onde ele construiu? Onde é que havia seca e fome? Hein? Depois levantou um poste para a deusa Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor Deus de Israel que todos os reis de Israel antes dele. Segue o fio. Observem que Baal e Aserá eram as principais divindades dos sidônios, ou seja, aqueles advindos de Sidom. E Acabe traz essas divindades para o meio do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, disseminando, endossando e instituindo a idolatria no meio do povo. E aí Deus ordena que Elias, lá no capítulo 17, vai e diga: não vai ter chuva. Agora você vai entender o porquê. Baal era o deus do trovão. O que acontece antes de chover? Baal era o deus do raio. O que acontece antes de chover? Antes de uma forte chuva, trovão, raio, e vem a tempestade, alaga o centro, e maravilha, Joinville, bênção de Deus. Os irmãos ficam ilhados. Viver em Joinville é isso, irmão. Você sai de casa, no verão principalmente, você sai de casa com guarda-chuva, com capa de chuva, com óculos de sol, com casaco, camiseta, regata, calção, capa de moto, tudo no mesmo dia. E é assim que a gente vive. E se tiver um botezinho inflável na mochila, melhor ainda. Baal, Deus do trovão. Vocês entenderam o ódio de Acabe sobre Elias? Obadias disse: ele tem perguntado em todas as nações onde é que você está, e quando os reis falam que você não está, ele pede para os caras jurarem que estão falando a verdade. Olha o ódio de Acabe sobre Elias. Mas é porque ele mexeu com a idolatria do cara. Ele mexeu com Deus do cara. Ele mexeu com os brios de Acabe, porque ele trouxe as divindades lá de Sidom, casado com Jezabel. Ele pegou a mulher corrupta, idólatra, colocou embaixo do seu braço e trouxe todos os seus deuses e colocou no meio do povo de Deus. Baal então era o deus do trovão, do raio e da fertilidade. O que estava acontecendo lá em Samaria? Seca e fome severa. Ué, e o deus da fertilidade, da chuva? Supostamente ainda Baal tinha poder sobre os fenômenos naturais. Ah, não tinha mesmo. Como se não bastasse, no verso 33 que nós acabamos de ler, ele também constrói um altar para Aserá. Em outros lugares da Bíblia você vai ver esse nome dessa deusa como Astarote. Aserá ou Astarote era mãe de outros 70 deuses, inclusive Baal. Por isso que eles trouxeram os dois juntos, mãe e filho. E Aserá era a deusa da fertilidade animal, humana e da colheita. E estava rolando seca severa e fome severa em Samaria por 3 anos. Os deuses de Acabe não deram conta. Os deuses de Acabe não deram resposta. Os deuses de Acabe não deram solução. E eis aí o propósito de Deus. Deus mexeu onde deveria mexer. O propósito de Deus é perfeito. A vontade de Deus é absoluta, irmão. Você precisa confiar nos propósitos de Deus para a tua vida. Deus não falou da chuva por acaso. Havia um propósito ali. Um propósito definido e absoluto. Bom, explicado esse contexto, vamos ao propósito de Deus com a vida de Elias. No capítulo 17, em nome do Senhor, Elias ordena a seca de 3 anos. Aqui ele desafiou os deuses de Acabe.
Por isso precisou se esconder e a perseguição religiosa se iniciou por meio de Jezabel. No capítulo 18, Elias volta à cena. 3 anos depois, seguindo a ordem do Senhor de reapresentar-se a Acabe e informar que o Senhor dos exércitos enviaria chuva. O que ele queria dizer com isso? Não vai ser Baal, não vai ser Azerá, não vai ser nenhum dos 70 deuses que ela é mãe que vai mandar chuva. Quem vai mandar chuva sobre este lugar, sobre esta terra, é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. A obediência é a chave para ser a resposta. Aleluia. Em todo esse contexto que trabalhamos até aqui, você percebeu que em tudo havia um propósito de Deus, uma ordem de Deus e um coração disposto a obedecer. Elias tinha um coração disposto a obedecer. E quando ele obedece, ele foi resposta. Em nossa sociedade nós somos influenciados a viver uma vida narcisista, não é? O que eu quero, o que eu gosto, só faço se eu levar alguma vantagem, porque eu sou importante. Porque eu me amo, eu me adoro, eu me venero, eu sou tudo na minha vida. Sem eu não seria nada. Não é? Ou até mesmo pela influência hedonista, que defende a busca pelo prazer como finalidade primária da vida do ser humano. Tudo pelo prazer, absolutamente tudo pelo prazer. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, se me dá prazer. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, em um primeiro momento já temos uma tendência natural pecaminosa de rejeitarmos as suas instruções e ordenanças. Vocês percebam e vejam como muitas instituições religiosas por aí acabam caindo no mesmo erro, acrescentam em nome de Deus regras para subjugar as pessoas. E aí então surge a falsa religiosidade, que tem como discurso nos ligar a Deus, mas na realidade nos afasta dele. E quando olhamos para a vida de Elias, irmãos, nós vemos alguém que não negociou as instruções dadas por Deus. Ele não negociou, ele não questionou. Mesmo arriscando sua própria vida, ao se encontrar com o rei, Deus mandou e ele obedeceu. Brevemente, eu quero tratar com vocês 3 pontos que nos ensinam o porquê precisamos aprender a obedecer. Ponto 1, a obediência revela o meu coração. Coloca na projeção para mim, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. A obediência revela o meu coração. João capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Verso 23, Jesus respondeu: quem me ama faz o que meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Verso 24, quem não me ama, não me obedece. Forte, hein? Forte. Quem não me ama, não me obedece. Ah, pastor, pesado. Mas não é nem Jesus que está falando isso. Olha só a continuidade do texto. E lembrem-se, é Jesus que está na narrativa, mas ele diz: e lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Elas vêm direto de Deus. A obediência então revela o meu coração. Eu vou dar uma corrida aqui. Ponto 2, a obediência traz alinhamento e direção. Continue em João capítulo 14 para mim, por favor, lá no verso 21.
aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Premissa básica para revelar Deus. Eu não consigo conhecer Deus. Eu estou há 2 anos vindo na igreja, levanto a mão, choro, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu não conheço Deus de verdade. É necessário avaliar se vivemos uma vida de obediência de fato. Afinal de contas, aqueles que me amam, eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Se obedeço porque confio no caráter de Deus e sei que Ele tem o melhor para mim, então aplicarei o meu coração em um alinhamento com direcionamento do céu para a minha vida. Temos uma promessa de Jesus, que se obedecermos os seus mandamentos e aprendemos a obedecer as suas instruções e direções, Ele virá e se revelará a nós. Amém? Ponto 3. A obediência traz maturidade e crescimento. João capítulo 14 ainda, versos 12 até o 14. João 14, 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. E vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique ao Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Jesus promete que faríamos obras maiores do que a dele. E a nossa série começou com esse texto. Só que há algo bem interessante, que é o próximo verso, logo após o 14, e que nos mostra um segredo para realizarmos obras iguais e até maiores que a de Jesus. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Simples assim, mas não tão simples assim. A obediência revela a qualidade da nossa fé. A obediência revela a qualidade da nossa fé. Partindo então para a conclusão da nossa mensagem dessa noite. O exercício da obediência é fundamental na caminhada cristã. Amém? O exercício da obediência é fundamental na caminhada cristã. E determina se os propósitos de Deus irão ou não se realizar na minha vida. Se Elias não obedecesse, Deus certamente levantaria outro, mas ele não seria o Elias. Não é? Ele seria mais um profeta que recebeu uma mensagem, uma ordem e desobedeceu. Ele não seria o Elias, o conhecido Elias. Então o exercício da obediência determina se os propósitos de Deus irão ou não se cumprir em nós e através de nós. Vejam então o exemplo de Saul, descrito lá em 1 Samuel. Coloca para mim, Iva, por favor. 1 Samuel 15, 19. Quando o rei é confrontado pelo profeta Samuel. Olha só. Porque você não obedeceu ao Senhor. Ele já chegou dando no meio. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Samuel falando para Saul. E aí Saul quer se justificar, ele rebate e diz: mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu Saul: cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos,
a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Você já deve ter ouvido o ditado que obedecer é melhor que... Obedecer é melhor que... Mas não é um ditado, é Bíblia. Foi Samuel falando para Saul. Ele disse então, Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Saul chegou dizendo, não, mas eu trouxe o melhor que tinha lá para fazer um sacrifício ao Senhor, porque eu sou fiel, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Samuel olhou para ele e falou, não foi essa a ordem que o Senhor deu. A ordem foi para deixar tudo lá, não trazer absolutamente nada, inclusive o rei, não era para trazer nada. Então ele diz, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que oferta de gorduras de carneiros. Não basta ter promessa, irmão. Não basta ser ungido e oferecer sacrifícios vazios. É necessário obedecer. Não basta vir para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, terça-feira no GP, segunda na escola, quinta-feira no culto dos homens, das mulheres, dos empresários, dos casais, sexta-feira em outro GP, sábado procura outra igreja para ir, para fazer algum culto também. Não adianta nada disso, se não obedecer. Não adianta ser a pessoa que canta mais alto aqui na hora do louvor, levanta a mão mais alto, se não obedecer. Porque obedecer é melhor do que qualquer um dos sacrifícios que nós possamos oferecer ao Senhor. A obediência é a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus. A Bíblia ainda afirma que Saul havia se afastado de Deus. A desobediência e o orgulho podem ser elementos fatais para a queda do homem. Fatais. Agostinho de Hipona, um certo dia disse: homens maus obedecem por medo, homens bons obedecem por amor. Como nós temos reagido às instruções do Espírito Santo e da sua palavra para as nossas vidas, para os nossos ministérios e para as nossas famílias? Como nós temos reagido? É importante dizer que, para que eu siga alguma instrução, eu primeiro preciso... E aí a pergunta volta um pouquinho atrás, e eu te pergunto, nós temos ouvido a voz do Espírito Santo primeiro? Porque para obedecer, primeiro eu preciso... Ainda hoje nós podemos mudar esse cenário. Porque o inimigo fica com uma narrativa forte e repetitiva na nossa mente, dizendo, cara, já está tudo errado. Você vai querer consertar agora, está tarde demais. Mas Jesus olha para você nesta noite e diz, não é tarde para voltar ao caminho. Não é tarde para reconstruir. Não é tarde para corrigir. Não é tarde para obedecer. Porque a obediência é a chave para ser a resposta. Se você quer ser sal da terra, a luz do mundo, se você quer ser resposta, nós precisamos primeiro obedecer. Nós precisamos primeiro ouvir as instruções que Ele nos dá, entender aquilo que Ele tem nos chamado e obedecer a sua voz. Não tenha receios. Lembre-se que os direcionamentos de Deus não são movidos por interesses pessoais, egoístas, mas são movidos pelo propósito da salvação, razão pelo qual Ele nos amou. Amém? Como Paulo trouxe lá em Romanos capítulo 5, versículos 8 e no versículo 11, quando ele diz, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Você acredita nisso? Fique de pé nessa noite, aplauda o nome do Senhor e glorifique a Ele.